Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o terceiro domingo do Advento. Também nós acendemos hoje a terceira vela da coroa do Advento. Hoje a igreja celebra então esse domingo da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Jesus está próximo. Hoje, ao acender essa vela, a terceira vela da coroa do Advento, significa então que estamos muito próximo do Natal. O círculo está completando, as luzes estão se acendendo e na próxima semana que nós vamos acender a quarta vela, significa então que já é Natal, né? Então que possamos cada vez mais permitir que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida. Estamos aí nos aproximando cada vez mais do Natal. É permitir que essa palavra de Deus penetre em nossa alma, em nosso coração. Por isso, vamos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar neste domingo tão importante da alegria. Então, abra o seu coração e vamos juntos ouvir e meditar a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios do rei. Então, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, continuando o Evangelho tirado de São Mateus, e aqui novamente nós temos que cada vez mais nos perguntar se nós estamos nos preparando para a vinda do Salvador. E essa vinda de fato, não que Jesus vai nascer agora, né? Porque Jesus já nasceu há mais de 2000 anos. Mas Jesus há de voltar. E a pergunta hoje para nós, se nós de fato estamos preparados. Hoje, podemos dizer, né, que o cristianismo é a maior religião do mundo, mas mesmo assim ainda muitas pessoas, né, são cristãos por conta de tradições familiares. Não que nós estamos de fato seguindo a Cristo, porque perceba que a multidão acompanhava Jesus, mas não seguia. Aquela multidão acompanhava Jesus, né? Enquanto Jesus proclamava, falava. Então eles acompanhavam. Quando tinha oportunidade, uma vez ou outra, eles acompanhavam Jesus. É diferente de seguir Jesus, né? E hoje, João Batista, ao estar na prisão, algo tão diferente acontece aqui, né? E por isso temos que tentar entender um pouco sobre essa fala de São João Batista, né? Lembrando que São João é aquele precursor, né? Que veio para abrir os caminhos para Deus, né?
Então ele estava na prisão e aí ele ouviu dizer, quando ouviu falar das obras de Cristo, né? E isso é importante porque quantos de nós ouvimos dizer de Jesus? Ouvimos dizer algo sobre Jesus, né? Então nós não tivemos aí a firme decisão de ir encontrar Jesus. Olha que coisa bonito vem trazer essa passagem de João Batista. Aquele que abre o caminho, né? Aquele que veio para falar de Deus, aquele que veio falar sobre Jesus, né? Para que João Batista, aquele que batizava com água, mas ele disse para todo mundo, mas virá alguém muito maior que eu, né? Esse de fato vai nos batizar com fogo do Espírito, né? Então, João Batista, aquele que realmente vem abrindo os caminhos, né? E aí, ele ouviu dizer, e infelizmente muitas vezes nós estamos ouvindo só, mas nós não vamos. E aí João Batista faz algo diferente, né? Ele pede para que seus discípulos, então, vão até ao encontro de Jesus, vai ao encontro e pergunte se é tu aquele que há de vir. Então, assim, por que João Batista pede para que seus discípulos vão até Jesus? E aí, algo bem contraditório, né? Dizendo para eles perguntar para Jesus, é tu aquele que há de vir? João Batista soube, né, desde o ventre da sua mãe, que ele ali era o verdadeiro Deus. João Batista veio para abrir esse caminho. Não só isso, quando João Batista batizou Jesus, João Batista foi aquele que de fato presenciou a Santíssima Trindade. João Batista, ao batizar, aquela pomba, né, em forma do Espírito Santo desceu, né, desceu pelas nuvens, né, o céu se abriu, a voz que diz, né, esse é meu filho muito agrado. Então quer dizer, João Batista, aquele que realmente presenciou a Santíssima Trindade. Então João Batista sabia que era Deus, tanto que em algum momento ali ele fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus. João Batista o tempo todo sabia que Jesus era Deus, né? Mas então por que João Batista pede para que seus discípulos vão até Jesus? Exatamente por conta disso. João Batista, já sabendo que iria morrer, João Batista, que já não estaria mais com eles, quis poder de fato fazer com que eles saíssem do comodismo. Vão ao encontro de Jesus. Então João Batista faz isso com eles. Exatamente, muitas vezes nós estamos somente ouvindo. E aqueles discípulos estavam ouvindo apenas sobre Jesus. Ouvindo falar sobre as curas, ouvindo falar sobre os milagres, mas ninguém tomou a firme decisão de ir ao encontro de Jesus. E aí João Batista, de fato, faz isso, para que vão lá ver se é Jesus, né? Vamos ver lá o que eles estão fazendo. Mas para que eles, de fato, pudessem ter esse encontro com Jesus. Olha que coisa bonita. Por quê? Porque a partir, meus queridos irmãos e irmãs, a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus, não tem como voltar mais. A partir do momento que nós nos encontramos com Deus, não tem como escapar mais, não tem como fugir mais. E João Batista, sabendo disso, então fala assim para eles, vai ao encontro de Jesus, né? E eles foram. Que coisa bonita isso. Isso que nós temos que trazer hoje para a nossa vida. Saber se nesse caminho do advento, nessa preparação que nós estamos realizando para o Natal, será que nós de fato estamos indo ao encontro de Deus? Será que nós estamos abrindo o nosso coração? Será que nós estamos abrindo a nossa vida, a nossa alma, para que Jesus possa nascer diariamente na nossa vida ou não? Tanto que é tão maravilhoso isso, né? Que Jesus finaliza aqui no final assim, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha como é maravilhoso ouvir isso, né? Porque aqui já mostra o Antigo Testamento. Então, João Batista foi o último profeta. O último profeta foi João Batista. Por quê? Porque depois vem Jesus.
E através da vida de Jesus na cruz, por cada um de nós, Jesus entrega a salvação. Jesus que nos dá a salvação. Então, a cada um de nós que somos pequeninos, é maior do que João Batista. Porque Jesus vem já nos dando a salvação, nos dá a vida eterna, nos dá a glória para estar junto de Deus no reino dos céus. Que magnífico isso! É maravilhoso, e a cada domingo, a cada palavra que Deus nos deixa, né, para meditarmos durante a semana, é maravilhoso. Então, que possamos de fato meditar ainda mais essa palavra, que possamos de fato estar junto de Deus. Esse domingo da alegria, alegrai-vos, alegrai porque Jesus está próximo. A vinda do Salvador está próxima. Quando será isso? Eu não sei, meus queridos irmãos e irmãs. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Nós estamos preparados? De fato, o advento é algo assim. É nos preparar, é estar junto de Deus, é criar essa intimidade com Deus. Coloque em seu coração e pergunte: será que eu tenho a intimidade com Deus? Será que esse encontro que eu tive com Deus, eu tive a oportunidade de me aproximar de Jesus? É exatamente isso. Se nós queremos, de fato, entrar no reino dos céus, nós temos que nos aproximar. Nós temos que cada vez mais agarrar, né, a Jesus. Estar junto de Deus. Querer as coisas de Deus é buscar as coisas do alto. Se nós queremos estar no céu, é buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas. Mas infelizmente, o que acontece principalmente nesse Natal, e a gente vê por aí na mídia, hoje quando você liga a televisão, as coisas que são faladas, né, são sobre essas vendas, sobre o comércio, as coisas vendendo, né, as pessoas falando sobre o presente, mas o principal, que é Jesus, não é falado. Então, o que adianta, né? De fato, nós temos essa mesa farta para o Natal, se o nosso coração de fato estiver vazio. Por isso, que possamos pensar nisso e meditar. Abra o seu coração. Permita que esse menino Deus possa nascer diariamente na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.